Olá, senhoras e senhores, ouvintes do EletroCast. Hoje mais um podcast para a gente comentar um pouco sobre o vazio, né, que as pessoas sentem muitas vezes, que eu já senti, que você já sentiu, que todos nós já sentimos. Né? Muitas vezes a gente vive nossa vida cotidiana e acaba que parece que tudo fica... Todo barulho que a gente ouve o dia inteiro, parece que tudo fica em silêncio e nada tem um sentido, nada tem um propósito, né? E eu penso que, apesar de ter muita gente que compactue com essa ideia, né, de que não tem propósito mesmo e é isso aí, curta a vida doidado, é curioso que quase todas as pessoas, quando elas curtem realmente a vida doidado, teoricamente, quando elas bebem até cair, quando elas se entopem de comida, quando elas jogam videogame virando noites e noites, elas ainda continuam sentindo esse vazio, mesmo elas estando curtindo a vida, né? E elas vão entrando num mar de tristezas, um mar de decepções, né? Uma roda que só vai no sentido anti-horário do que tange ao seu desenvolvimento. E é muito curioso, isso é um caminho que leva facilmente a problemas psicopatológicos. Por exemplo, a depressão, né? Transtornos que são muito complexos de serem resolvidos e que a maioria das pessoas acaba tendo, né? Muita gente tem, mais do que nós imaginamos. E de alguma forma a gente não liga e comenta muito disso, né? A gente vive num mundo que é extremamente materialista. E isso todo mundo já sabe já. Só que eu acho que a gente vive num mundo muito virtual, que as pessoas não comentam tanto assim disso. A gente vive num mundo sim muito materialista, né? Muito. Bom, tá aí rolando, por exemplo, hoje, né? No dia que eu tô gravando, o Prime Day, né? O famoso Prime Day da Amazon. E de alguma forma todo mundo vai sair comprando coisa que não precisa. Até eu faço isso, na verdade, a maioria das pessoas fazem isso. E não é errado comprar até o que você não precisa, na minha visão. O problema é que também há pessoas que ficam comprando, né, essas coisas só pra ver se isso tira o vazio delas. E momentaneamente até tira, né? Hoje é 13 de julho que eu tô gravando esse vídeo. E esse vídeo não, esse podcast. Isso tira o vazio das pessoas momentaneamente, mas não definitivamente. E aí a gente se pergunta, né? Tem algum jeito de tirar o vazio definitivamente da nossa vida? E eu acredito que sim. Eu acho que se você for analisar a maioria das histórias, né, que baseiam nossa cultura, sobretudo a Bíblia, que eu falo, a gente vive num mundo que não é muito lá religioso, mas os nossos valores tendem a ser cristãos. Isso é inegável, gente. Não tô querendo, né, que ninguém de alguma forma pegue isso que eu tô falando e falar, isso aqui é uma lei. Não, mas você é baseado nisso. Né? Igual como se a gente vivesse na Índia. A gente seria baseado na, na religião hindu. Não tem como você fugir disso. E a gente teria muita gente falando, por exemplo, do Bhagavad Gita, que é um famoso livro que conta a história do Krishna e Yuna, mas não é o meu objetivo falar disso agora. Né? Então deixa Krishna e Arjuna para outro podcast. E de alguma forma, se a gente for analisar, a gente não consegue substituir essa carência, esse vazio, em formato de, não sei, talvez Deus. Né? Porque veja que muitas pessoas tentam colocar esse vazio nosso, né, com outras coisas, como eu já havia dito, com comida, com bebidas, enfim, drogas no geral, com sexo, com compras, e não consegue. A vida fica sem sentido, vazia. E na minha visão, ela não é assim. Na minha visão, particularmente, eu acredito que a gente possa pegar né, não se referindo muito à religião, mas já se referindo, a gente pode tentar construir o nosso jardim do Éden aqui. E, claro, evidente que de alguma forma isso não é bem lá possível, né? Mas tentar, pelo menos, tentar fazer com que a gente sempre fique preparado pro caos que circunda a gente.
No sentido de que você sabe as suas armadilhas, você sabe o que você faz de errado. Por exemplo, se você por algum motivo tem compulsão de bebidas, você sai um dia estressado do trabalho e sai e vai pra um bar ou coisa do tipo, tem coisas que você pode fazer. Ou se você bebe em casa, que é ainda pior, né? Sobretudo sozinho. Ou, em primeiro lugar, se você bebe em casa, não compre cervejas. Ah, mas não compre cervejas. Não invente desculpinhas para si próprio. Se você não consegue lidar com isso, não compre bebidas alcoólicas. Converse isso se você mora com alguém e fique sem. E se você for sair para beber, beba com pessoas. Né? Recomendável, altamente recomendável isso. E essa busca por algo maior, que a gente sempre tem, ela me parece muito verídica, porque a gente não precisaria não sentir uma carência de algo que não existe. Na minha visão, a gente não sente uma carência, às vezes divina, né? Muitas vezes, que na minha visão é divina, se ela não existisse. É como se nós, por exemplo, precisássemos para viver plenamente, de um elemento químico que não existe. Isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que é uma evidência, na minha visão, empírica de que a gente precisa de algo maior, né? Algo que transcende a gente e que de alguma forma possa pegar o trono das nossas vidas. Então, na minha visão é isso. Na minha visão, a gente não pode tentar substituir esse vazio por outras coisas, né? Porque geralmente dá errado. Claro, tem pessoas que conseguem de alguma forma viver sem isso, mas a maioria não. A maioria ela acaba vivendo uma cultura muito ateísta, sem nenhum valor maior, religioso. Eu não tô nem falando só cristão, religioso, gente. Perseguir algo maior que você. Essa é a questão. Então, claro que eu fiz um vídeo lá da ressurreição de Cristo, né? Evidentemente que eu tendo a acreditar mais nisso, mas, cara, perseguir algo maior que você é o caminho, na minha visão. Isso tem que você se lembra da grandeza da natureza, da perfeição que ela tem, das leis que ela tem. É algo divino. Não tem como você explicar isso materialmente, né? É como, por exemplo, quando você vira à noite jogando videogame com alguém e aí fica legal. Ou até sozinho às vezes, né? Fica legal, mas quando você para, vem aquele vazio. Ou quando você come muito, né? Tá legal. Aí você para de comer, se sente cheio pra caramba, culpado. E aquele vazio. Curioso, a gente que também tenta procurar isso no trabalho. Só que você trabalha, consegue o dinheiro, compra o que você quer. E aí você olha pra vida dos mais simples e sente inveja deles. Tem muita gente que faz isso. Muita gente. Que olha pra aquele cara que, poxa, não tem uma mega casa, não tem um carrão de, sei lá, R$500.000, R$1.000.000, mas vive a sua vida, né? Tem a sua família. Ele se dedica mais em outras coisas, né? Uma coisa maior do que ele. Há um legado que não necessariamente é só financeiro. Tem gente que foca só no financeiro. E claro que eu acho que isso é um ponto que, bom, a gente tem que focar, mas não só no financeiro. E daí vem esse vazio da alma, vazio da vida, que a gente tem que substituir, tenta substituir por outras coisas, né? E não são... elas não entram nessa forma de vazio nosso. Eu vejo que na minha concepção de vida, sempre que vem esses vazios em mim, eu tento me lembrar da grandeza do mundo, da minha insignificância, mas ao mesmo tempo da minha significância, das coisas que aconteceram na minha vida, que pra mim às vezes não tem explicação, né? Algumas coisas que eu não consigo explicar por coincidência, pra mim são destinadas. E de alguma forma isso tem um quê de divino aí, pelo menos na minha visão. Então, sempre que você sentir um vazio, tente se conectar com algo maior que você, né? Deus, a grandeza da natureza, do universo. E para de se cobrar tanto. Para de exigir de si próprio que você seja produtivo 100% do tempo. Isso não existe. Se dê um descanso, permita-se descansar, né?
Os próprios livros sagrados aí dizem isso, né? A Bíblia diz isso para você descansar. Livros também de outras religiões dizem o mesmo. Então, permita-se o descanso, permita-se a diversão. E, claro, não se esqueça de que, mesmo se você acha que não tem sentido, lembre-se, você recebeu essa vida. Não a jogue no lixo, apesar dela às vezes ser muito difícil. Talvez seja a sua única oportunidade aqui, né? Você pode acreditar talvez em reencarnação, mas é evidente que você aqui, nesse momento, são muitas as chances de que essa é a sua única vez com esse corpo, né? Nesse momento do universo, do tempo. Então, uma dica é não se cobrar tanto nesse sentido, né? Procurar fazer o que mais te agrada, caso seja possível. E claro que às vezes não é só possível fazer o que te agrada, mas é necessário fazer o que te agrada para você fazer as coisas que não te agradam, né? Não trabalhe em algo que você gasta 8 horas por dia, um trabalho que é infernal para você. Não trabalhe só pelo dinheiro, não seja escravo do dinheiro. E são dicas que vão te trazer uma leveza maior na vida, né? Pra você poder buscar coisas maiores, né? Poder se conectar com o divino. Inclusive, uma dica para se conectar com o divino é sair das redes sociais, pelo menos por um dia. Fique um dia sem dispositivos tecnológicos. Faça isso. Pega um domingo que ninguém vai te chamar, que você não tem nada para fazer. Se tiver alguma coisa para fazer, bom, faça sem dispositivos tecnológicos e fique sem. Avise todo mundo, desligue seu celular, desligue o computador, não os ligue e fique sem. Leia um livro, você vai ver que você vai acabar pensando em coisas que você tenta evitar ao máximo. Você vai se encontrar consigo mesmo. De preferência, quando se encontrar consigo mesmo e se encontrar com aqueles traumas mais profundos que abrangem o seu ser, tente de alguma forma lembrar que tudo isso formou você. Você é quem é hoje por causa desses traumas, das tranqueiras que você fez, seus erros e, claro, seus acertos, que talvez você não os considere, mas você tem acertos, né? Se você minimamente está vivo, você tem diversos acertos diários. Você não está morto, que já é um excelente objetivo, uma excelente conquista. E quando você for encarar esses traumas, note que, além deles se formarem quem você é hoje, eles são águas passadas. E como diria o belo ditado, águas passadas não movem moinhos. Então deixe eles pra lá, né? Entregue eles, talvez um papel e os queime. Caso você acredite em Deus, converse com Deus, né? Entregue os seus problemas pra Ele. E escreva tudo que te magoa, todos os seus traumas, evidentemente no lugar privado. Escreva tudo num papel, mas no lugar, pega um fósforo ou um isqueiro e queima esse papel. No pensamento de que você tá queimando aquilo. Isso é uma ferramenta que vai fazer com que o seu cérebro entre num ritual de passagem, mais ou menos, onde você vai passar de uma pessoa que ficava ruminando sobre isso, e você vai entender que isso passou, que isso não existe mais. Não existem mais os seus traumas. É evidente que eles existem, mas no passado, um tempo que não volta. E o que você tem agora é o presente. Então tente encontrar um equilíbrio entre a escola que o passado pode ser para você e o futuro, né? Evidentemente também com o presente, que é o que você está vivendo nesse momento que você está ouvindo esse podcast. Senão, se você está escutando até agora, desde já eu agradeço. Espero que de alguma forma eu esteja contribuindo para com a sua pessoa. Talvez falando alguma coisa que você precisasse ouvir. Eu vejo que o universo é curioso com essas passagens, né, de palavras. É curioso, você ouve aquilo que você precisava naquele dia infernal, aquela palavra, né, bonita, aquela declaração de amor de algum ente querido. Então, isso é fantástico, é incrível, é brilhante.
Então, tente encontrar esse equilíbrio. E claro, também se preocupando um pouco com o futuro, planejando algo maior que você para desenvolver. E talvez ele seja o seu guia, sua estrela guia, né? Ter a noção de que você tem uma missão nesse mundo. Que você pode estar nesse deserto da sua vida nesse momento. Um deserto sofrido, ruim. Você passa sede, fome. Claro, isso em metáforas, né? E geralmente, quando você está nesses desertos, é uma preparação para uma missão maior. Então você está sendo preparado para algo maior. Isso não é o seu destino, é só o processo. Então, você está no processo, não em seu destino final. Você de alguma forma não está passando por dias ruins, é claro, todos nós passamos. Mas não desista, porque é só o processo. É só o processo para você chegar em alguma coisa maior que você. Do que você está hoje, agora. Então, é isso, gente. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Lembre-se, isso é um processo. Não é o seu destino final. O seu destino final está na frente. Você há de passar por isso para você chegar lá no final mais forte, melhor do que você é hoje. Isso não é nenhuma motivação, não uma motivação baratinha de acreditar nos seus sonhos. Não. Eu vejo que isso é algo muito mais embasado, né? Algo maior mesmo. Algo que você talvez não entenda, mas você sente. Eu acho que essa intuição é muito boa. Esse pensamento de algo maior, essa perseguição que você quer, é muito bonita, né? E se você ainda envolver um quê de sagrado, de divino, fica ainda melhor. Então, estamos no deserto talvez, mas nos preparando para algo maior. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.